Alô Brasil, do agro e dos negócios. Estamos de volta, podcast Agro e Negócios, aqui no coração do Brasil, na querida Jataí, no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, prédio emblemático aqui na nossa cidade, que é uma das principais do Brasil na produção de alimentos, né? E o agronegócio é a mola mestra da nossa economia e a gente criou essa grande janela linkando o agro com a sociedade jataiense e a sociedade brasileira, mostrando a pujança, a importância dessa atividade econômica. Mas obviamente que não só o agronegócio, né? Nós temos outras inúmeras vertentes que orbitam também essa que é a atividade principal da nossa economia deste Brasil verde e amarelo que produz, né, e que alimenta mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo com a força do agro, do produtor e da produtora rural. A gente tem um orgulho muito grande em trazer essa programação e cada vez mais trazer à luz do conhecimento, as informações, né, que norteiam todas essas atividades do agro, convidando pessoas que, direto ou indiretamente, também estão ligadas a essa atividade principal. E, consequentemente, empresários, comerciantes, pesquisadores, professores, doutores que possam colaborar conosco e mostrar, né, para a nossa sociedade tudo aquilo que é feito em prol do município de Jataí, né, seja no agro, na classe empresarial, na educação, que é o nosso foco também desse podcast hoje, que é de número 77. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março, e o tema principal do nosso bate-papo é o ensino superior e a sua importância no mercado de trabalho. E a gente está sempre por aqui com uma força muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do homem do campo, a Casa Carlone, a Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Coprem, que é a cooperativa de crédito genuinamente jataiense. Bom, e as nossas convidadas de hoje, professora Ludmila Grego Maia, pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte do UFJ, e a professora Camila Rodrigues Coelho, pró-reitora de graduação da UFJ também. A gente agradece imensamente por terem aceito o nosso convite. Sejam bem-vindas, é um prazer recebê-las por aqui. Olá, boa noite a todos, um prazer estar com vocês, agradecemos o convite e teremos aí um bate-papo agradável, falar um pouco dessa importante universidade que é a UFJ, aqui para o contexto de Jataí, de região, né, do Centro-Oeste como um todo. Então, ficamos muito satisfeitos com o convite para poder conversar um pouco sobre a nossa instituição. Certo, professora Camila. Boa noite. Dizer, né, da satisfação em receber o seu convite para estar aqui com vocês, para falar um pouco da Universidade Federal de Jataí, uma das 6 supernovas, né, criadas na lei de 2018. Então, apesar de estarmos inseridos há mais de 40 anos na cidade, agora somos, né, enfim, uma universidade de fato implementada. É uma grande conquista para Jataí, para o estado de Goiás, um divisor de águas no ensino superior até, eu diria, e já na abertura eu falei que esse é o podcast do agro e dos negócios, mas hoje vamos implementar o agro, os negócios e o saber. Até porque sem o saber nós não temos nem o agro e nem os negócios, né, Ludmila? Exatamente. O conhecimento que a universidade produz e esse papel social que ela tem é fundamental para impulsionar qualquer área. Né? O agronegócio, a área da saúde, e trazer conhecimento, discutir sobre saberes diversos sempre engrandece muito qualquer ambiente. Muito bem, aliás, está faltando muito isso, né? Discussões boas, salutares, alvissareiras, né, no seio da nossa sociedade, de maneira a despertar, né, toda essa necessidade que nós temos da comunicação bem feita que gere valor. E aqui a gente tem como premissa justamente trazer essa informação como ferramenta que gera valor, seja para o homem do campo, para o empresário, para o comerciante, para o jovem que está aí, né, no momento decisivo da sua vida também, a escolher um caminho que ele vai trilhar também no ensino superior. E isso é fundamental. Para a gente começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também como é que a gente pode classificar hoje a UFJ nesse contexto educacional, social e econômico aqui de Jataí. Então, é importante dizer, né, que a nossa universidade ela constitui o maior sistema de formação de recursos humanos, de produção de conhecimento, de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviço à sociedade e promoção de cidadania no país. Então, nesse contexto, né, a Universidade Federal de Jataí, vinculada com ela, tem 25 cursos de graduação nas diversas áreas do conhecimento. A gente está lá dividido em agrárias, em humanas, em saúde, em biológicas, em exatas e ciências sociais aplicadas. Então, são várias áreas que convergem para a produção de conhecimento, desenvolvimento de tecnologia e de promover, com os nossos egressos, todos eles,
a produção de conhecimento quando ele entra em contato com a sociedade. Então, fazer com que essa integração, né, o social conosco, façam com que a gente produza, né, com que a gente cresça, não só em Jataí, mas na região. Perfeito. O conceito que a gente tem aí, Ludmila, não dá para definir o FJ numa palavra só, né? Mas dá para a gente falar um pouquinho sobre como ela se posiciona no seio da sociedade também. Como é que você vê essa conexão, o FJ, a sociedade jataiense? É importante a sua pergunta, Peterson. A universidade, quando a gente fala em formação, em ensino superior, a gente sempre pensa, né, nessa questão apenas do ensino. As pessoas procuram a universidade para se capacitar em alguma área específica, para atender um interesse de mercado ou uma questão pessoal. E é importante falar, como Camila já bem apontou anteriormente, que a universidade ela é muito mais do que isso. A universidade ela é ensino, ela é pesquisa, ela é extensão. E no campo da extensão é tudo aquilo que nos conecta com a sociedade. Então, a universidade ela tem diversas ações, em algumas modalidades, que são cursos, projetos, eventos, prestação de serviços, que fazem essa conexão, levando temas diversos, são muitas áreas que a extensão trabalha, para tentar atender aquilo que é premente na sociedade, aquilo que as pessoas têm de real necessidade. Então, é uma forma da universidade se aproximar da comunidade jataiense, fazendo um diagnóstico do que ela precisa, do que é o seu interesse, e tentando conectar com aquilo que a gente produz. Então, é uma troca de saberes, é uma via de mão dupla. Aquilo que se produz, se troca. E, lógico, é importante falar que nós aprendemos muito com a sociedade nos ensina muito. Projetos de naturezas diversas nas comunidades, em escolas, em praças, em bairros, são momentos ímpares dessa troca de conhecimento, onde você aprende com as pessoas ali no seu dia a dia, esses saberes que fazem parte depois dessa constituição acadêmica. E no âmbito da pesquisa também é uma outra vertente que a gente às vezes esquece e não olha, mas hoje a universidade pública brasileira é a grande produtora de pesquisa no país. E todos esses eixos, ensino, pesquisa e extensão, eles estão diretamente conectados, eles são indissociáveis. Então, quando a gente fala na extensão, a gente está pensando em olhar para essa sociedade como um todo, estabelecendo uma relação de vínculo, de diálogo, tentando ouvir aquilo que a sociedade realmente espera da universidade para, assim, retribuir com as nossas ações. Esse é o papel, né? A formação cidadã das pessoas. Tudo bem. Nessa via de mão dupla, Camila, a Ludmila colocou a visão da sociedade, o FJ com relação à sociedade, né? O que essa pode contribuir e como que vocês têm essa concepção, como que vocês veem hoje a sociedade, o olhar da sociedade para o FJ? Então, eu sendo jataiense, né? Eu tenho... Foi uma busca incessante de várias pessoas, na hora que a gente olha o histórico, né? Concretização de um sonho, né? Concretização de um sonho, sonhado coletivamente, né, Perto? Não foi uma pessoa, né? Foram várias pessoas, né? Então, é isso que eu digo, né? Sou jataiense, a minha mãe é da primeira turma da pedagogia da universidade, né? Agora, o FJ. Então, eu faço parte junto dessa história. Tá no sangue. Tá no sangue, da universidade com a sociedade. E ao meu ver, enquanto pró-reitora de graduação, que lido diretamente com o ensino, com os 27 cursos, eu vejo esse olhar de vontade que essa universidade, de fato, cresça mais, produza mais, porque essa interação a gente vê mais claramente no estágio. Então, por exemplo, os nossos alunos, os campos de estágio nos procuram a todo tempo, empresas, clínicas, hospitais, escolas, todos os lugares aqui em Jataí, então recebem muito bem nossos estagiários. Alguns, inclusive, querem que prorroguem o prazo. Não, professora, não pode ser só essa quantidade de horas, não pode ser mais, porque essa integração, e quero enfatizar que uma porcentagem alta dos nossos discentes que fizeram estágio em empresas específicas são, após a diplomação, contratados, efetivados. Aliás, esse é um ponto extremamente positivo, a gente sempre fala sobre isso aqui também no podcast, né, porque nós temos uma fábrica de profissionais, eu diria que é o FJ, principalmente na questão voltada para as ciências agrárias, para o agro em si. Eu até conversava com o professor Choupina, quando ele esteve conosco aqui, e justamente abordamos isso, né, que nós temos alunos aí a partir de um determinado período que já começam a estagiar, né, e aí conseguem congregar
sala de aula, né, a parte teórica, com a prática, já tem uma convivência também com profissionais que até passaram alguns pela própria UFG e hoje estão no campo, já conhecedores aí, né, da sua atividade, com muita maestria, transferem esse conhecimento prático para esse aluno que ainda está em sala de aula e na coroação de tudo isso nós temos depois um grande profissional, né, que passou por uma grande escola, que é a UFJ. Né? Então, isso é muito salutar. Né? A gente tem quase 3.000 discentes, né, que estão atualmente matriculados na universidade, e desses, quase 330, 340 estão nas ciências agrárias, né? Então, os discentes e a integralização, né, que é o tempo que eles iniciam o curso e finaliza, é bem profícuo, é bem produtivo. Sim. Então, e essa interação com as empresas, né, relacionadas à área agrária especificamente, a gente vê uma troca muito importante. Até em alguns momentos, os próprios egressos nossos que já estão no campo, eles voltam para a universidade para dar palestra. Tem a semana da agronomia, tem a semana florestal, que são as semanas acadêmicas, e a gente percebe o quanto que as empresas voltam com os nossos egressos, voltando como profissionais, e como essa troca é importante. Então, como a gente vê, né, os nossos ingressantes, que são alunos que estão iniciando aquela caminhada ao saber, o quanto eles já vêm com sede de fazer parte, de fato, né, dessa comunidade, dessa área de produção, né, e pensar o tanto que a universidade, falando um pouco de pesquisa, né, não é diretamente a nossa área, mas o quanto que a pesquisa faz parte desse processo, né, de que a gente produz conhecimento, a gente multiplica, compartilha esse conhecimento e a gente tem um retorno para a sociedade. Muito bem. Aliás, nessa questão do retorno à sociedade, né, eu até vou elencar aqui, me permitam, os cursos que a gente tem hoje na graduação, né, agrárias, agronomia, engenharia, medicina veterinária e zootecnia. Biológicas, ciências biológicas, né, bacharelado e licenciatura. Nas humanas, história, letras, inglês, português, psicologia com bacharelado também integral. Ciências Sociais Aplicadas, Direito, Bacharelado Noturno, Educação, a Pedagogia e Licenciatura, né, também. Se faltar alguma coisa, depois vocês me complementam aí. Estudos Geográficos, né, Geografia, Bacharelado e Licenciatura também. Nas exatas, Ciências, Física, Matemática, Química, com Bacharelado e Licenciatura. Na Saúde, foi a grande transformação, eu creio, do campus local, né? Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e a grande conquista, o curso de Medicina também, integral, com bacharelado aqui em Jataí também, né? Exatamente, foi uma conquista, né? Então, esses 25 cursos divididos nessas áreas, você percebe que todas as áreas do conhecimento estão dentro da Universidade Federal de Jataí. Sim. Apesar que não temos todos os cursos que desejaríamos e que a sociedade, né, também anseia, mas a gente tem todas as áreas do conhecimento. E para deixar um pouco mais interessante, as ciências agrárias, quando a gente fala, né, do agro, não são só os cursos das ciências agrárias que traz egressos, que traz profissional para a área, né? Se a gente pensa na ciência da computação, com desenvolvimento de softwares, traz também riqueza, né? Conhecimento, agrega conhecimento para a área que é para a nossa região, é a nossa primeira, né? Perfeito. Aliás, a universidade em si passou por grandes transformações nesses últimos anos, seja de ordem estrutural, física, né, também na questão da própria criação da FJ, que a gente já falou aqui, e o campus que é constituído da unidade Jatobá, da unidade Riachuelo, da cidade universitária também, que a gente já tem hoje, e que salta aos olhos a grandeza, né, de todo esse empreendimento. O que foi mais relevante em todo esse processo, na visão de vocês, começando pela Ludmila? Importante você ressaltar, né? Somos um campus em desenvolvimento, né? Em desenvolvimento, né? Isso, a região aqui da Riachuelo, que já foi anunciada e vai passar recentemente por um processo de revitalização em parceria com a prefeitura, aonde ali será construído, né, dentre outras tantas coisas, um parque da ciência, um centro de divulgação científica e cultural, que vai ser um polo, vai ser assim um lugar central para que as pessoas adentrem a universidade e conheçam tudo aquilo que é oferecido, não só na questão do ensino, mas ali a previsão de ter atividades artísticas, culturais, exposições, o próprio Parque da Ciência, que vai ser para atender as escolas de ensino médio, conectar essas crianças com o que é a ciência, de uma forma lúdica, interativa. Isso deve acontecer em médio prazo já, Ludmila? Já tem o convênio firmado e a gente acredita que as obras comecem esse ano. Olha, então, a bom, ideia é para até o final do ano já ter isso em boa parte caminhado.
E lá embaixo, né, que é um sonho de muitos professores e aquela construção do campus, a gente chama da nossa cidade universitária, que teve um salto realmente nos últimos anos. Aham. Ainda está distante de tudo que precisamos em termos de estrutura física, mas a gente conseguiu importantes espaços, importantes prédios, né, gabinete de professores, salas de aula. Hoje a gente tem espaços específicos que comportam algumas dessas unidades que foram citadas. Então a gente enxerga de uma forma muito positiva, com um olhar assim que para esse futuro agora que isso melhore ainda mais, que esse olhar para as universidades públicas, ele tem esse cuidado de verificar quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades de expansão, quais são as necessidades não só de expansão, mas em relação às políticas internas de recursos humanos, de formação, de políticas de permanência de estudantes. Então a gente tem uma perspectiva muito boa, né, de que nos próximos anos esse salto ele aconteça ainda maior, né, seja um passo ainda maior do que já demos até aqui. Muito bem. Nessa questão de aproximação da UFJ com a sociedade, é uma questão que eu considero fundamental também, e é difícil, né, quando a gente olha um jovem hoje de 16, 17, 18 anos, tem que definir o curso que ele vai escolher, né? Eu tenho uma menina de 11, ela já está falando, agora ela quer, eu vou ser veterinária, eu vou ser médica, depois eu vou ser professora e tal. Então, aí uma menina de 11 anos, agora daqui a pouquinho roda, passa o ensino médio e vai ter que ter uma definição, né? Para onde eu vou, para que caminho eu vou. Então, essa abertura que a UFJ vai promover vai ser muito interessante também nesse sentido de poder trazer mais esclarecimento a esses jovens se aquilo que ele pensa em ser a sua profissão no futuro realmente é aquilo que ele quer. Às vezes a gente faz uma escolha errada, tudo bem, volta atrás e tal. Só que às vezes acaba perdendo um tempo que seria interessante também, né, Camila? Isso. E tocando nesse assunto, a gente pode falar, a gente tem um evento anual, que antes é o Espaço das Profissões, né? Perfeito. Quando a gente era regional da UFG, e agora é Feira das Profissões. Aconteceu já 2 edições, numa delas foi online, né? Que teve bastante ouvintes, a gente teve várias pessoas conectadas ao mesmo tempo em que estava acontecendo o evento, então foi bem produtivo, bem interessante, né? O que é esse momento da Feira das Profissões? É um momento em que o estudante, aquele de 16, na faixa de 15 a 17 anos, em que ele faz uma imersão, mesmo que seja em tempo curto, na universidade, e quando ele faz isso, ele consegue ter esse olhar. Então, quando eu chego, eu posso... eu tenho vontade de ser médica veterinária. Aí ela vai lá e ela tem um olhar diferente... E tem um olhar diferente pelo curso de física, um olhar diferente pela ciência da computação, porque a gente, às vezes, tem só um olhar de, fulano faz tal coisa, mas será que... Porque quando a gente olha, até se eu falar especificamente da agrárias, né, da unidade de agrárias, quando eu olho profissões que são amplas, não é um foco só. Né, que hoje o cenário atual nos pede um profissional, né, uma pessoa multifunções, mas que ele tem um olhar específico sobre aquela situação e que ele tenha, isso faz muito também no curso de medicina, esse olhar amplo. Então, a gente, enquanto universidade, abre as portas, né, para que esse estudante entre em contato, para que a gente tenha esse olhar, eles tenham esse olhar e possam, tanto tem alunos que vão desde o primeiro ano do ensino médio nos visitar e vai aos 3 anos, né? Ele vai no primeiro, no segundo, no terceiro. A gente teve uma adesão alta de alunos, quase 2.000 alunos passaram nas dependências da UFJ no último ano. A gente vai ter esse ano ainda, no segundo semestre. No ano passado foi em maio, né? Estava dando uma olhada aqui, 24 e 25 de maio, lá no campus Jatobá. Esse ano já tem a data, então? Não. No próximo, assim que tiver, eu posso passar para você. Vai ser no segundo semestre, né? Para a gente ficar mais próximo, assim, das avaliações, que aí facilita até para o discente, né? Para o estudante ter esse olhar na profissão que ele deseja seguir. Perfeito, só pegando um gancho aí nessa fala, Peterson, também nós temos um projeto de extensão, que é o Serviço de Orientação Profissional, que é do curso de Psicologia, que ele também faz esse trabalho, junto com estudantes, de levar, né, informações e discussões sobre como fazer a escolha do melhor curso. E aí, juntamente com a Feira das Profissões, que o aluno tem essa oportunidade de ir lá, conhecer, ver o curso, ver os professores, interagir com os alunos. Importante, né? O aluno do ensino médio vai lá, conversa com os graduandos para trocar impressões sobre essa profissão, se é realmente o que ele precisa. Então, isso é bastante positivo, porque
Ele tem uma impressão, mas ele vem logo. É isso mesmo que eu penso? Ele conversa com um, com o outro, com o professor, vê ali a montagem, né, do cenário, do laboratório. Tem minicursos também que são ofertados durante esse espaço. É uma forma de mostrar o que fazemos ali, né, dentro da universidade, que em áreas diversas, que pode ser atrativo, né, a depender do que a pessoa está procurando. Muito bem. Não raro também acontece de repente, o filho se espelhar no pai. Olha, meu pai, ele é agrônomo, eu quero ser agrônomo também. E, de repente, ele dá uma olhada no curso e não é aquilo que ele sonhava. Às vezes acontece isso. Então, esse espaço aí, ele é muito legal, realmente. Né, isso, muito importante. E, para além disso, tem ações que cada curso faz também, entre que leva os alunos do ensino médio, né, das escolas para dentro, né? Ultimamente teve um que levou para a estação meteorológica lá dentro da universidade, um grupo de alunos. Então, para entrar também em contato com o que a gente tem de estrutura e mostrar os caminhos, né? Os caminhos, porque eu acho que o saber, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente desenvolve e a gente quanto mais pessoas interagem com esse conhecimento, com esse saber, mais ele se desenvolve. Né? As tecnologias só fazem sentido se elas mudam a vida das pessoas. Como é que vocês estão vendo hoje, né, como docentes, como gestoras, né, da universidade também, a questão da qualidade, né, do ensino médio hoje público? Nós temos uma grande concorrência a vagas e tal, temos a possibilidade de ingresso através do Enem e tal, e a gente vê que, hora ou outra, alguma escola do ensino público se destaca também, né, seja ela de cunho didático militar ou não, mas a gente vê muitos alunos hoje do ensino público também se destacando, não apenas crianças que têm a oportunidade de fazer, de cursar uma escola privada, onde a gente, né, imagina que por ser dotada de melhor aparelhamento, até um corpo docente talvez até melhor remunerado e tal, tenha hipoteticamente um ensino melhor. Como é que vocês veem o ensino público hoje com a capacidade de conquistar uma cadeira lá na faculdade? Então, queria muito tocar nisso, né? Eu sou licenciada em Física. Sim. E eu acredito na formação desses professores da universidade pública. Então, são eles os fomentadores de saber na educação básica. Então, se eu formo um bom pedagogo, se eu formo um bom físico, um bom químico, eles vão retornar esse saber para a sociedade. Então, a gente forma essas pessoas, essa promoção de cidadania, de um olhar diferente para a ciência, e a gente leva isso para as escolas. Então, esses professores estão nas escolas públicas e, com isso, a gente tem esse retorno desses alunos formados por nossos alunos para a universidade. E acrescento que a gente tem 2 programas, hoje em dia funcionando na UFJ, que é o PIBID e a residência pedagógica. São dois programas do governo federal em que os nossos discentes são remunerados com bolsas. Certo. E eles vão imersos, são alunos ainda, não são formados, então eles são imersos nessas escolas e fazem mudanças profícuas, mudanças profundas, pequenas ações em que essas pequenas ações, juntadas com o coletivo de cada escola, conseguem trazer essas excelências para dentro da universidade pública. Então, sim, essa interação que a gente espera, né? Que a gente forme. O ciclo é um ciclo, não é um início e fim, né? A gente tem, então, professores formados na nossa universidade e que vão para a educação básica. Quero complementar, Ludmila? Sim, na extensão também existem alguns projetos cadastrados por professores majoritariamente da licenciatura que atendem a esses professores da rede de ensino. Então, temos projetos na área, né, da pedagogia, da matemática, né, de todas dessas áreas do conhecimento e que visam identificar quais são as necessidades desse pessoal que atende, né, o ensino médio, que atende a rede básica, e levar algumas propostas para ter essa formação continuada. Então, eles encontram também na universidade esse apoio para tirar suas dúvidas, para se especializar, para se qualificar. E temos hoje implantado o programa UFJ na escola, que reúne todos os projetos que têm alguma ação em qualquer escola do município de Jataí. Temos até um mapa das ações de extensão, que depois seria interessante os seus ouvintes pesquisarem, para saber onde a universidade atua, onde que ela está, em quais escolas, em quais bairros. Então, foi desenvolvido esse mapa para que a sociedade localize aonde que a universidade se encontra e possa saber que projeto que é, quem coordena, o que esse projeto faz. Então, é uma forma de colocar isso à disposição da comunidade para que eles possam se vincular, né, a alguma ação que seja de seu melhor entendimento, da sua melhor adesão, que ele tenha afinidade com aquele tema.
Muito bem, às vezes a gente tem ferramentas, né, como essa e que às vezes não recebem a publicidade que deveriam receber para que a gente tenha, né, uma amplitude maior de alcance e tal, e a sociedade realmente saiba do que está sendo feito em prol dessa, né, Ludmila? Exatamente. Aí vocês podem acessar, acho que depois o Peterson pode colocar o link. Tem duas ferramentas importantes, né? Acho que o site, o portal FJ é o mais importante deles para as pessoas Aham. conhecerem os cursos, as unidades, o que se produz, o que se faz. E no âmbito da extensão, de repente eu quero saber, tem algum curso acontecendo, alguma coisa na minha área? Quais são os programas que a universidade desenvolve? Então, tem o mapa da extensão lá no site do portal, se você entrar na aba da Pró-Reitoria, você vai encontrar. E também tem um sistema que chama Siga Público da UFJ, que é onde todas as pessoas podem consultar todas as ações de extensão que são cadastradas. Então, isso mostra, né, a transparência, a necessidade de cada vez mais disponibilizar tudo aquilo que a gente oferece para a sociedade jataiense e do entorno de um modo geral, né? Perfeito. A gente fala muito de Jataí, mas aqui no entorno a gente tem muitos alunos, né? Muitas ações que englobam também a região sudoeste como um todo. Certo. Por falar em muitos alunos na região, então como é que foi a concorrência no processo seletivo desse ano? Foi interessante. Tivemos. Lembrando que o processo ainda está Ainda está acontecendo, porque tem acontecendo, várias né? chamadas, Aham. né? Então a gente. Agora vem a terceira chamada agora? Isso, vai né? a terceira chamada. Eu posso até dizer os números que a gente tem, eu posso falar. Eu vou Vontade. citar alguns números, então, por exemplo, vou focar na agrárias, né? A agronomia teve um total de 65 ingressantes. Certo. Agora, nós estamos falando em tempo real. Engenharia florestal, 37. Medicina veterinária, 59. Isotecnia, 28 alunos. Então, temos 189 ingressantes nesse processo, que eles vão iniciar a aula em Somente junho. agrárias, né? Somente agrárias. Legal. E temos 1.008 vagas foram disponibilizadas para os novos ingressantes. Serão todas preenchidas na expectativa de vocês? A expectativa é de preenchimento total. Muito legal. Voltando à questão aí desses eventos e tal, em prol da comunidade também, estamos com inscrições abertas até o dia 26, também do Empreenda Jataí. A UFJ também está fazendo uma parceria aí, né, dando uma mãozinha, né, o maior programa de formação de competências em empreendedorismo e inovação do estado de Goiás, a realização da Jataí Tech, da Bitec, que a universidade também está inserida nisso aí, né? Isso é um projeto amplo, né, que está inserido no Parque Tecnológico, que é uma parceria da Universidade Federal de Jataí com a Prefeitura, liderado pelo nosso reitor, o professor Américo, né, o nosso pró-reitor de Pesquisa e Inovação, professor Cimério, importante, né, falar deles, de toda a equipe, né, da Universidade Federal de Jataí, todos os envolvidos. Não vou citar nomes para não ser, não cometer o erro de esquecer alguém, Peterson, mas é importante o quanto que esse programa de Empreenda Jataí, por exemplo, é importante para os nossos jovens. Então, vocês que estão nos ouvindo, entrem em contato. As inscrições se encerram dia 26 de março, Certo. então está logo ali, né? Então, é importante a gente fomentar, porque inscrições gratuitas, é importante falar, sem custo algum, em que todos podem participar. E é interessante porque aí a interação universidade e sociedade se fazendo presente nessas ações todas citadas pela professora Ludmila, por mim, e essa do Empreenda. A importância da gente... A gente faz o máximo para se comunicar, para mostrar, para divulgar, mas parece que não é o suficiente, né? Então, a gente quer que as pessoas todas saibam e todas tenham acesso a que tem direito, que é a possibilidade de compartilhar o saber. Aliás, nós até temos uma birra, vamos assim dizer, com o Jataí nesse sentido de quando, seja a universidade, né, seja alguma instituição aqui de Jataí, sindicato rural, alguma federação, de qualquer ramo que seja, realiza um grande evento, traz aqui uma pessoa renomada, um pesquisador, né, uma pessoa dotada de um saber que iria contribuir com a coletividade num todo, mas especificamente para uma área. Vamos pegar o agro, por exemplo. Vamos trazer um especialista em mercado de grãos. Aí o sindicato rural ou alguma outra empresa faz esse evento e a gente vê uma participação bastante pequena. Parece que mesmo disponibilizando essas ferramentas aí que vão ajudar na no engrandecimento pessoal desse profissional e tal, há um certo ceticismo com relação
a buscar conhecimento através de uma outra pessoa. Parece que o jataiense ele é meio freado nesse sentido. Eu já presenciei inúmeras vezes, quando a gente teve grandes eventos aqui, Jataí Agro, por exemplo. Traz aí, o Sindicato Rural faz um grande esforço anual, traz pessoas renomadas, né, do agro, voltada para o público do agro, e a maior presença que a gente nota lá são de alunos da UFJ, por exemplo, e pessoal das revendas aqui de insumos, de venenos, de defensivos agrícolas e tal, né, mais ligados ao agro. Mas o produtor em si, geralmente a gente vê que aquele que seria a principal parte interessada, independente do evento que seja, ele não comparece. Porque senão, será que é cultural isso? A gente está vendo uma mudança disso. Eu acho que... Quebrando esses paradigmas. Quebrando esses paradigmas. Acho que a pandemia trouxe primeiro uma reclusão e depois uma abertura. E hoje a gente vê, há 2 finais de semana atrás, num sábado pela manhã, chuvoso, a gente teve uma participação de 200 pessoas no auditório em que cabiam. Olha 200, para falar sobre formação de professores. Então, a gente tem, e de professores da educação básica. Então, a gente vê uma mudança aos poucos, caminhando, né? Andando, né? Engatinhando, mas eu acho importante a gente insistir. Acho que insistir no sentido de promover. Continuar promovendo eventos. A professora Ludmila que na pasta dela, né, se faz muitos eventos, eu vejo a importância. Porque um fala para o outro, olha que legal, foi tão bom, vai lá você também. E algumas pessoas, até desconhecem algumas ações e que acham, não é a minha área, não é... E não deixam de participar. Mas na hora que ela entra em contato, ela vai partilhando um com o outro. O famoso boca a boca funciona bem, ainda funciona bem. Aliás, o conhecimento é seu, né? É gratuito, ninguém te tira, né? Ninguém vai tirar o seu conhecimento, né? Quanto mais você saber, independente, né, do que for repassado, vai te engrandecer como pessoa, como profissional, mas parece que as pessoas relutam um pouquinho com relação a isso. Até falava, quando você não havia chegado ainda, Camila, com a professora Ludmila, dizendo que a gente teve... se perdeu também o hábito da leitura, por exemplo, até entre os jovens e tal. É difícil você ver alguém comprar um livro. Se você presentear um amigo com um livro, fala, pô, mas um livro, né? Podia ter me dado uma garrafa de vinho e tal. Mas eu acho que essas sementinhas que estão sendo plantadas e tal, seja na instituição de ensino ou no seio da sociedade, através de outras instituições, tendo como meta fazer com que as pessoas despertem para essa necessidade de buscar o conhecimento, é fundamental também, não apenas para quem está em sala de aula, quem já passou pela sala de aula, né, quem pretende evoluir na sua atividade, seja qual ela, porque nós temos hoje um mercado extremamente competitivo, então se eu não vou buscar esse saber, daqui a pouco eu sou atropelado por alguém que está fazendo o que eu não faço, não é, Ludmila? Exato, e assim, a gente conversava isso do livro, o quanto a sociedade mudou, né, na última década principalmente, com o advento da tecnologia. E o quanto essa população mais jovem, né, os jovens de hoje, os adolescentes, eles têm uma facilidade muito grande com essas ferramentas tecnológicas. É incrível, né? Ao passo que a gente, que é de um tempinho ali atrás, nós ainda estamos, né, cultivando esses hábitos que para nós são extremamente fundamentais. A gente falando, a gente não quer abandonar o hábito, né, de folhear o livro, de pegar um livro. E o quanto isso é desafiador para a universidade. Porque nós, professores, tivemos que, num curto espaço de tempo, nos reinventar com a pandemia e, a partir desse momento, a gente já usava tecnologias já de algum tempo, mas não na velocidade que nós tivemos que aprender. De algum tempo para cá, a gente vê que, cada vez mais, nós vamos precisar nos reinventar para que a nossa aula seja interessante, para que esse aluno, né, se aplique a eventos, para que aquilo desperte o interesse nas pessoas. Então, acho que a forma que a gente usa para divulgar ou para comunicar alguma coisa, ela tem que fazer sentido para quem está ouvindo. Ela tem que despertar alguma coisa para que ele queira vir nesse evento. Então, vai ser um desafio para a gente buscar que estratégias são essas. Verdade. Até essa questão do reinventar, como a sociedade está se reinventando, com tudo isso que aconteceu e está acontecendo no mundo hoje, uma celeridade tremenda, também as instituições têm que se reinventar para se tornar atrativas para esse jovem aí, de repente, falando na mesma linguagem, colocando os mesmos gostos aí à mesa, né, para que desperte o interesse. Não é uma missão muito fácil não, Ludmila, né? Exato, e tudo é muito visual. Hoje a ferramenta, né, de maior uso de publicidade, acho que acaba sendo Instagram, Google, etc. Então, se você entra, né, até o cartaz, né, de uma divulgação de um evento, se ele não usa as melhores cores, se ele não usa as melhores palavras, se ele não tem ali um layout interessante, ali já é uma barreira que a gente não alcança, às vezes, a população que a gente quer.
Então, até essa forma de divulgar, que antes a gente colocava um cartaz ou fazia, né, uma divulgação de uma forma mais simples, ela tem que ser milimetricamente pensada para o objetivo que você quer, para o público que você vai atingir, porque senão, dependendo do que você escreve, você não alcança Verdade. aquela proposta, aquele objetivo. Muito bem. Há uma sinergia hoje já estabelecida ou sendo criada, sociedade e faculdade, sociedade e universidade, Camila? Sim, é sempre essa busca, né? Aham. Para que isso de fato aconteça. Porque a gente não pode, né, pensar numa educação em que as normativas estão na década de 80, em que nossos docentes foram formados na década de 90, finalzinho de 90, início de 2000, para os alunos que temos no ano de 2023. Então, esse olhar já está sendo, de fato, vindo à tona. Não é uma questão simples, né, Peterson, mas é uma questão em que todos os nossos docentes estão já em estado de atenção para isso. Para que a gente possa ter esse olhar, apesar da gente, muitos de nós terem nascido na década de 80, 70, termos, né, nossa formação ali nos anos 90 e 2000, a gente está imerso numa sociedade que está no ano de 2023 com um olhar totalmente diferente para a educação. E a gente precisa manter essa atratividade para o ensino superior, para a nossa universidade, porque é lá, né, que a gente vai ter toda a produção do saber, né, do conhecimento científico, do desenvolvimento tecnológico. Né? Uma sociedade em que essa educação não está imersa, a gente tem um estático, né, um estado de parada, né, de paradão. E a gente não quer isso, né? A gente quer que a nossa sociedade continue, né? Os nossos jovens entrando na universidade, os nossos não tão jovens entrando na universidade, para que a gente fomente, né, esse saber e compartilhe esse saber. Muito bem. Dessa questão até que falou a Camila, professora Ludmila, a senhora acredita que a gente está num momento de disrupção, onde as pessoas, de repente, já começam a tentar mais para a importância do saber do que do ter? Olha, eu acredito que sim, nós temos caminhado para isso. Principalmente, né, falamos mais uma vez aí da pandemia, onde foi um convite para autorreflexão. Justamente. Né? Nesse momento em que tivemos que ficar um tempo reclusos, conviver com a família, que a gente sabe que hoje em dia a gente tem tempo para tudo, menos para a família. Verdade. Então, é um momento que nós estamos passando de uma transição importante e que eu acredito que com, né, o avançar aí dos anos, a gente tende a pensar mais nisso, né, do que eu sou, quais são as bases que fundamentam a minha formação, não só a formação profissional, mas a minha formação humana, ética, de valores, em que está sustentada essas minhas âncoras. Então, é importante que algumas coisas acontecem, não são aleatórias, são para provocar esses despertares, essas mudanças. Então, acredito que isso também a universidade tem um papel fundamental de provocar essa transformação social, de trazendo, né, igual falei, projetos, ações, cursos, eventos, trazendo um movimento diferente para a cidade para tentar impulsionar e construir uma nova sociedade, uma sociedade com uma orientação, né, mais focada, né, nessas questões que nós estamos falando, mais humanas, etc. E essa é uma preocupação da reitoria, essa gestão, né? Não sei se você conhece a professora Américo, a professora Gilena, são 2 jataienses também. Camila, acho que eu sou a única não jataiense aqui. Você é jataiense? Não, também não. Não? Mas já me considero. Estamos em maioria. Eu já sou jataiense de coração, claro, 25 anos já, 26 anos já de Jataí. Então, jataiense. Eu estou com 17, já me considero também. Então, eles têm assim uma vontade muito grande de tornar essa universidade mais referência do que já é, fazê-la crescer, ser socialmente referenciada, e que as pessoas olhem para a Universidade Federal de Jataí, entendam o que ela faz, qual o seu contexto, qual a sua importância, e se enxerguem ali dentro. Acho que o principal é isso, é ver que ali dentro é para mim também, é para qualquer pessoa que queira. Às vezes não só pelo ensino, eu quero estar lá pela extensão, eu quero estar lá num curso. Ela pode, deve estar lá. A universidade é o lugar de todas as pessoas, e acho que esse é o compromisso maior. Quero pegar um gancho nessa fala sua e voltar alguns dias, a gente esteve na imprensa também, né, e não raro a gente vê hoje pessoas com idade um pouco mais avançada e tentando retornar ou ingressando na faculdade pela primeira vez. Tal. Teve um caso em Bauru, São Paulo, um curso de biomedicina, salvo engano, onde uma mulher de 44 anos foi fazer o curso e foi achincalhada por outras alunas lá que falaram que lá não era o lugar dela, onde se viu uma velha
vir aqui e tal. Aí eu me senti extremamente ofendido. 44 chamando de velha. Imagina, Ela é então, jovem, qual né? seria o conceito se eu estivesse lá nessa sala de aula. Mas aí a gente viu, né, que depois houve, é claro, uma pressão bastante grande também da sociedade, da imprensa, um certo arrependimento, e essas alunas se retiraram do curso, então, e essa mulher, né, permaneceu 44 anos. Né? Então a gente vê não só essa questão da extensão propriamente dita e tal, mas de repente pessoas que lá atrás já fizeram a faculdade e agora com essa revolução do saber que a gente está vivendo, falam, opa, mas eu posso voltar para a sala de aula. E é interessante, é legal isso também. A gente tem presente aqui em Jataí, algum caso ou outro, assim, de pessoas que estão um pouco mais avançadas em relação aos alunos na idade que frequentam a sala de aula hoje? Sim, temos vários, como eu disse, né? Vários jovens, vários um pouquinho mais jovens, Sim, um pouco sim. menos jovens. A gente sempre fala que são jovens, né? Porque jovens ativos, que são pessoas que entram na universidade com mais de 40 anos, com mais de 50 anos. É um novo momento hoje. É um do novo ensino, momento, né? e a gente tem, quando você diz, né, chamar, como se pode, né, chamar uma pessoa de 44 anos de idosa, né? Houve até uma revolução, quando a gente fala de revoluções, pequenas revoluções em relação a isso, né? Quando eu penso na década de 80, de uma pessoa que tinha 50 anos, ela tinha uma vivência diferente do que uma pessoa de 50 anos hoje em dia. Claro. Então, né? Então, a gente tem um cenário diferente, então as pessoas também precisam sair desse cenário de dizer, não, você não pode estar aqui. Sim, todas as pessoas podem estar lá. Tem muitas pessoas, presta atenção, que chegam lá e que é a segunda graduação. Então, já fizeram uma, trabalham na área e estão fazendo uma segunda graduação conjuntamente, trabalhando. Tem uns que entraram junto com o filho. Eu tenho uma história específica, ela teve filhos com 16 anos, e quando o primeiro filho dela entrou na universidade, isso então ela tinha 33 anos, quando ela tinha 33 anos, ela entrou na universidade pela primeira vez. Então ela fez educação física, ela finalizou o curso, hoje em dia ela está no mercado de trabalho, o filho também concluiu, eles concluíram no mesmo ano também. Então você vê a diferença, né? Isso até porque nós temos, dependendo da situação, até uma obrigação que a vida nos impõe, porque nós vamos pegar aqui um casal jovem, por exemplo, né? Tem um filho muito cedo, em idade ainda, que poderia estar frequentando a faculdade, acaba protelando isso. Depois que o filho vai estudar, que tem condição, essa mãe ou esse pai ingressa em uma universidade e vai em busca do seu sonho de saber, né? E eu espero que essa história se multiplique, né? Sim. Porque, como você disse, às vezes a vida leva para outros caminhos e quando se interessa para o ensino, para outra área, e que venham. Vai ser bem recebido na Universidade Federal de Jataí. Certo. Acho que isso que a Camila falou, professora Ludmila, vem de encontro também ao que a gente escolheu como tema, né, desse nosso bate-papo aqui, o ensino superior e a sua importância no mercado de trabalho. Como eu disse há pouco, é muito competitivo, então só aquele conhecimento empírico e tal, aquela prática, a gente pega o agro como exemplo, né, pessoas que de repente são funcionários de uma fazenda e já há muito tempo têm um conhecimento enorme, né, sobre a atividade em si, mas hoje esse senhor, esse cidadão se depara com uma máquina, com uma tecnologia embarcada lá que ele não tem nem noção de como fazer aquilo funcionar. Ao passo que um jovem faz um cursinho, entre aspas, aí, uma concessionária de meio-dia, um dia já está operando aquela máquina. Quer dizer, é outra cabeça, como a gente colocou, de pessoas que têm o conhecimento prático, mas que falta essa vivência, né, de sala de aula, falta o estudo propriamente dito, falta o conhecimento. Então a gente vê que nós estamos chegando em um patamar hoje que essa concorrência, de certa maneira, ela se torna desleal se eu não for em busca do conhecimento. De repente, um cara olha e fala, pô, mas eu estou com 20 anos de empresa, agora chegou um menino aqui recém-formado ontem e vai tomar o meu lugar. Então, isso é uma realidade também que a gente vê hoje. Então, o ensino superior, ele também um definidor nessa questão desse mercado competitivo. Vocês concordam ou não com o que eu falo aqui? Concordamos. E assim, você traz aí um exemplo interessante, né, daquelas pessoas que têm maior facilidade ou não. Às vezes o produtor rural está ali de longa data, né, falando especificamente do agro, fora do mercado, ou aquele profissional que se formou há muitos anos, depois não buscou atualização, e mostrar que a universidade, né, para além dessa questão de atender ele nisso da graduação, volta e meia, né, igual nós vimos agora, está ofertando várias outras oportunidades para ele melhorar ou buscar aprimorar aquilo que ele faz no seu dia a dia.
Então, a gente entende que a universidade ela cumpre seu papel quando ela alcança, né, o seu João ou a dona Maria ali, capacita ele de alguma forma para que ele melhore a sua atividade diária, ou para que ele compreenda melhor, falando da área da saúde, que é da onde eu venho, que ele compreenda melhor a sua condição de saúde, com isso ele dependa menos, né, de outras questões do sistema, que ele fique orientado sobre o que ele tem que fazer com um determinado processo, né, no campo do direito, que tem aí uma assessoria para várias pessoas, né, vários projetos também que atendem. Então, a universidade ela alcança as pessoas de várias maneiras. Então, é essa construção que nós temos que ter em mente, de que se eu não estou lá pelo ensino, eu posso estar lá dentro por várias outras vias. E a intenção é sempre essa, de levar um melhor conhecimento, de abraçar essas pessoas e dizer que lá é o lugar de todo mundo. Então, acho que fica isso. Aliás, nessa questão de apoio da UFJ a outras iniciativas também da sociedade, é um caso bastante recente, que nós ficamos muito felizes por isso, porque sempre tocamos nessa questão, é da criação de um pequeno projeto que tem tudo para crescer, né, que é da escola agrotécnica aqui de Jataí, no projeto inicial, que vai trabalhar com 25 pessoas a partir dos 25 anos, justamente trazendo um conhecimento que não é oferecido pela universidade, mas se em outros moldes e tal, que necessita de um processo seletivo mais, entre aspas, difícil de ser conquistado e tal. Então, nós teremos pessoas que, de repente, já estão no mercado de trabalho, que precisam essa qualificação, essa busca pela capacitação, para ser melhor remunerado, para estar melhor dentro da empresa, melhor com o seu empregador e tal. Então, nós teremos essa escola, terá a primeira turma, talvez agora iniciando já em agosto, com 25, né, um projeto aí de 1 ano e meio desse curso para a formação desse profissional, e é um ganho também, né, para a sociedade jataiense, para o ensino em si, que terá parceria, né, de apoio da UFJ, corpo docente será do Senai, salvo engano, o município também apoiando. São projetos interessantes que vêm contemplar tudo isso que a gente está colocando aqui, essa expectativa de termos mais ferramentas de aprendizado, né? Isso, é importante você tocar nisso, a Ludmila falou bem, a gente tem outras ações, né, dentro da universidade que integram com a sociedade para fomentar, porque eu acho que o conhecimento científico nunca é o suficiente para ninguém. Eu acho que a gente sempre está em constante evolução do saber e a gente precisa estar integrado, né, integralizado com esse saber. Vale destacar que os cursos individualmente, eles também fazem projetos de capacitação das pessoas que trabalham na área, né, da área específica, e fazem, quando eles fazem as semanas acadêmicas, que a gente chama, semana agronômica, semana da computação, por exemplo, as pessoas podem se inscrever, qualquer pessoa, não precisa de um processo seletivo. Então, elas entram e fazem pequenos, que a gente chama de mini cursos, e com isso ela se integra com aquele conhecimento ali, mesmo que em tempo curto, mas um tempo suficiente para que a pessoa se interesse até para saber mais. Então, eu acho essas iniciativas essenciais em se pensando na nossa região, né, em Jataí, no sudoeste de Goiânia, e até em nível nacional. Porque, só para destacar, nossos estudantes, nossos egressos da UFJ estão espalhados para esse Brasil, fazendo transformações, mesmo que sozinho, ele faz transformação no lugar no ambiente que ele está. E essa, acho que é a grande missão da Universidade Federal de Jataí, é que esse egresso ele saia de lá e que ele possa transformar o lugar onde ele está. E a transformação vem justamente do saber, né? Exato. E a importância dessas parcerias, da intersetorialidade, ninguém faz nada sozinho, ninguém vai longe sozinho. Nós precisamos de trabalhar com pessoas, com outras pessoas sempre. Então, quando eu estabeleço parcerias, quando eu olho para outros setores, quando eu busco, né, parceiros para uma determinada ação, isso engrandece muito aquilo que eu pretendo fazer, né? Então, o objetivo da universidade somar mais parceiros, assim como você está dizendo aí desse curso, e ampliar cada vez mais o leque de pessoas que vão ser atendidas por essas atividades. Então, quanto mais pessoas formadas, quanto mais pessoas conhecedoras, quanto mais pessoas entendendo de saberes diversos, a gente vai tendo uma sociedade melhor, uma sociedade que cada vez mais tende a esse crescimento, né, pessoal e trazendo benefícios, logicamente, para ali a comunidade a qual está se inserindo, né? E as grandes mudanças acontecem justamente pela educação, né? A gente não tem, historicamente falando, né, alguma mudança abrupta, né, seja por questões bélicas, climáticas e tal, o que transforma realmente o mundo é a educação. Sim.
Eu acho que a educação move montanhas, na minha opinião, desde sempre. E eu acho que a gente pode até mudar a metodologia, a estratégia de ensinar. Mas o primórdio, o princípio dela vai se permanecer de a necessidade, como diria minha avó, conhecimento ninguém rouba de ti. Justamente. Então, a gente compartilha esse saber e quanto mais compartilhar, você não perde ele, né? Você fomenta ele, você engrandece, você evolui. E lembrando sempre, eu gosto sempre de falar isso também, quando a gente fala, né, que a universidade ela tem o conhecimento científico que, em decorrência, ele também faz um desenvolvimento tecnológico, ele produz essa inovação tecnológica. Mas não pode esquecer da formação humana. Claro. Então, temos que sair lá agrônomos, temos que sair lá médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais, enfermeiros, enfermeiras, médicos, com esse olhar humano. Eu acho que um pouco disso, em alguns momentos, se perde. Mas que a gente não, enquanto universidade, enquanto pessoas, a gente não vai deixar isso se perder. Porque mesmo quando você diz do produtor rural que está lá, né, às vezes é uma pessoa com uma idade que está lá há 30, 40 anos no campo, e chega um jovem, né, claro, com muito conhecimento, com muita energia, e a gente vê como essa integração acontece, como os nossos egressos, quando eles saem em algumas atividades, a gente vê essa integração, esse olhar do aluno, esse olhar de aprender. Eu não saio de lá um ser que sei tudo e o outro não sabe nada. Eu saio de lá com a possibilidade de quero conhecer mais, saber mais. Mesmo que ele saiba operar com destreza uma máquina toda automatizada, eu ainda preciso do saber daquele senhor que está há 40 anos no campo. Sem dúvidas. Nesse contexto, inclusive, Ludmila, a gente tem uma hora ou outra, alguns especialistas aí, eu não sei qual a amplitude dessa conotação de especialista, mas dizendo que nós teremos no futuro, não muito distante, né, muitas profissões que estão fadadas a sumirem e tal. Eu até perguntei ao professor Choupina, quando ele esteve conosco, que a questão das ciências agrárias, então, você imagina no futuro, aí, 20, 30 anos, né, por exemplo, a gente não ter mais a presença do agrônomo no campo e tal. Eu falei, olha, isso é praticamente impossível. Então, quando se fala muito, a profissão essa vai acabar, vai sumir, acho que deve para que isso se concretize, ter uma revolução gigantesca que, a meu ver, eu não vejo isso acontecer aí a médio prazo, pelo menos. Como é que vocês veem essa questão? Eu compartilho dessa visão. E eu sou da área da saúde, como eu disse anteriormente. É impossível você pensar em qualquer assistência, né, na área da saúde sem ter passado por profissional, sem a presença de profissional. O cuidado, ele se dá nesse contato com o outro. Então, por mais que você, às vezes, né, a gente tem ido por um caminho de muita formação EAD, tem coisas que são insubstituíveis, como a gente dizia do livro. Então, tem coisas que não serão substituídas tão facilmente, apesar de todo esse impulsionamento da tecnologia, da indústria, etc. Acho que a gente tem que resistir, sim, em alguns momentos, em algumas questões, porque a educação, esse contato com o professor, com o outro aluno, né, com todas essas facetas que a universidade oferece, ela, no meu ponto de vista, é insubstituível. A gente regredir enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto tudo. E aí a Camila, né, falava agora, né, da importância da educação para a formação, para a vida, para tudo. E aí tem um exemplo muito emblemático que eu costumo sempre contar, a Camila deve conhecer, né, que é de um aluno até do curso dela, que assim que nós chegamos, meu marido também é professor na Universidade Federal de Jataí, esse aluno ele era servente de pedreiro. E hoje ele é mestre e dá aula, né, em universidade, na rede estadual. Então, quanto, né, e assim, são milhares de exemplos como o dele, quanto a educação transforma, o quanto ela te põe de um lugar ao outro. Ela te põe de um lugar que você contribui de uma certa maneira para outro que você passa a contribuir muito mais. Então, eu acho que isso não se perde, por mais que hajam forças, né, que lutem contrariamente a isso, mas eu acho que o papel do professor, né, que também, assim, a gente também passa por muitas dilemas, né, do YouTube, das aulas, isso. né? Isso não pode ser substituído. Acho que, sob pena da gente perder, né, a essência de quem nós somos. Eu acho que o ideal é aliar tradição e evolução. E isso é uma conexão das duas coisas. Eu sempre falo, se me permite complementar, Vamos lá. que a inteligência artificial veio para contribuir e não para excluir. Sim.
Então, o profissional, como eu dizia antes, né, a parte humana, ela não vai desaparecer. Eu também estou na mesma opinião do professor Choupina, em de que a tecnologia veio, né, a inteligência artificial veio para contribuir, para melhorar o que já estava bom. Então, fazer melhoramentos, isso eu sou favorável. Eu acho que a gente tem que usar, né, a inteligência artificial para melhorar, novamente, melhorar a qualidade de vida de todos nós. É para isso que a gente ensina, é para isso que a gente aprende, é para isso que a gente desenvolve tecnologia. É para melhorar o bem-estar. Nós estamos aqui, eu diria até privilegiados por estarmos numa cidade interiorana e tal, longe dos grandes centros, e aí entrando até na sua área também, a professora Ludmila, questão cultural hoje, ela promoveu uma transformação em alguns setores de uma maneira desastrosa, eu até diria, né, promovendo uma bagunça na cabeça desses adolescentes e jovens que estão aí. A gente pega questões culturais envolvendo musicalidade, por exemplo, com letras deturbadoras, né, com preceitos de família, de caráter, tudo gente jogado ralo abaixo. Então, eu acho que essa questão cultural e esportiva, né, da universidade tem um papel gigantesco também, né, com a possibilidade de agregar cada vez mais, né, esse jovem junto à sociedade na formação, né, do seu caráter e tal, mas com projetos culturais salutares que venham de encontro aos valores que a faculdade tanto preza, que a família preza e tal. Então, acho que às vezes em alguns setores peca um pouquinho por deixar esse negócio um pouco meio bagunçado, no meu ver, assim, na minha visão de pai, pelo menos. Essa é uma questão assim, bastante delicada e complexa, Delicada né? e complexa, justamente. E, assim, o papel da universidade e a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, tem esse nome, ela busca levar, assim, estabelecer principalmente internamente uma cultura, uma política cultural na UFJ. Temos hoje grupos de teatro, temos o nosso coral que começou no final do ano passado, inclusive abriu vagas, né, para a sociedade como um todo, tivemos muitos inscritos, estão ensaiando aí novas músicas para logo apresentar. Temos também, além do teatro, né, grupos de dança. No esporte, existe um programa hoje que chama Programa Segundo Tempo. O Programa Segundo Tempo, ele tem aulas de vôlei, futebol, natação, dança, todos voltados tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa. Esse programa ele atende a 3 escolas do município, ensinando aulas de dança, coreografias para as crianças. Legal. A gente sabe que é através do esporte, da cultura, que a gente muda uma sociedade. E o que nós não vimos ultimamente foi isso, né? Um investimento forte nessas 2 áreas. Concordo. Então, a gente precisa de políticas, né, estruturais no âmbito da cultura que fortaleçam e que não ataquem, né, os artistas ou que não levem para um lado pejorativo a arte, que ficou muito ruim nesses últimos tempos, a forma como a arte foi vista. E aí você fala bem da família, né? Acho que depende fundamentalmente do embasamento que essa família dá para a sua criança. Há uma confusão conceitual, né, da educação. Quem educa são os pais ou são a criança? Ou são os pais ou é a escola? E quando a criança tem uma base boa na sua casa, quando ela é bem formada, né, bem orientada pelos seus pais, e tem essa formação também na escola, que a gente sabe que as escolas elas estão preocupadas com a formação integral do aluno, eu acredito que a gente tende a caminhar para um lado muito bom, mas precisa fundamentalmente de políticas públicas que invistam de forma pesada na cultura, no esporte, para que elas sejam ferramentas que alcancem um maior número de pessoas e não só um grupo seleto, né? Como a gente sabe que cultura hoje é, às vezes, específica de alguns nichos, né? Muito pequenos. Então, acho que a gente tem que olhar a cultura para esse outro, né? Trazer para esse outro olhar. Cultura e esporte como ferramentas de transformação. Isso, de transformação. E inserção. Também que é Exatamente, inserção. E até eu faço um convite para quem estiver nos ouvindo para conhecer, né, as atividades esportivas da UFJ. Vocês ficam um pouco distante, né, mas assim, são gratuitas todas as aulas, né? Natação, tem gente que vai daqui lá para fazer natação, então são aulas bastante interessantes e uma oportunidade, né? Acho que o jovem que está engajado com o esporte, ele tende a ter um crescimento em todas as áreas, né, de forma diferenciada. Muito legal. Camila, se a gente não parar, nós vamos parar à noite aí falando sobre a FJ, né? Tem assunto pra caramba para a gente falar, é muito bom falar sobre o ensino superior, né? Sobre a presença
da universidade aqui em Jataí, mas nós teremos oportunidades vindouras também, assim como outros colegas também de vocês, com a reitoria e tal, abrindo o canal aqui, seja no podcast do Agro, seja lá no Prosa Boa, porque é muito interessante trazer a sociedade, a universidade mais próxima da sociedade e vice-versa, né? Então, a gente agradece muito a participação de vocês, fiquem à vontade para tecerem suas considerações finais, por favor. Eu quero novamente agradecer o convite, a Pró-Reitoria de Graduação está com as portas abertas para recebê-los e para a gente vir enquanto Prograde. Quero agradecer em nome do professor Américo, da professora Giulena, né, reitora e vice-reitora da Universidade Federal de Jataí, que muito nos quer, né, enquanto universidade, presente em todos os canais de comunicação, porque é importante uma fala sua em dizer, né, algumas coisas não são publicizadas, né, e a gente quer estar nesse lugar onde as pessoas podem saber das atividades oferecidas, dos eventos que acontecem na universidade, porque, gente, a universidade está com as portas abertas sempre para a sociedade. Então, a UFJ veio para Jataí no anseio da sociedade, primeiramente jataiense. Então, ela está aqui para os jataienses. Então, se sintam sempre à vontade em procurar-nos, a gente está sempre abertos a essa comunicação e que nunca se perca nessa interação entre nós e a sociedade. Que assim seja. Ludmila? Exatamente, faço das palavras da Camila as minhas. Então, agradecer mais uma vez o convite e dizer que a universidade, tenho certeza, professora Américo, professora Giulena, tem o maior prazer de atender os canais de comunicação do município e da região, para contar um pouquinho, né, do que fazemos, do que somos e do que pretendemos aí para esse futuro. E até dizer, né, professora Américo e professora Giulena estão em Brasília, em reuniões, para tentar, assim, trazer cada vez mais inovações e conquistas para a nossa Universidade Federal. Então, muito obrigado, Peterson. Foi um prazer estar aqui hoje e colocamos aí mais uma vez o site da universidade à disposição para que os ouvintes pesquisem um pouco do que falamos aqui. Muito obrigada. Muito bem, nós que agradecemos, prazer em recebê-las também. É sempre muito bom falar desse outro tripé, né, que a gente colocou aqui, né, quem trabalha e quem produz e quem ensina. Então a gente faz essa linkagem aí com o saber também, que é super importante. Muito obrigado à companhia de todos. A gente retorna na segunda-feira, 19 horas, aqui no canal do Agro, dos Negócios e do Saber, sempre com o apoio muito especial da Agrotécnica Buriti também, do Grupo Reimac, o Braço Forte do Homem do Campo, da Casa Carlone, Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito Genuinamente Jataiense. Obrigado ao Léo na técnica e ao Guilherme também no apoio. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima. Fechou, Léo?